Boa noite, irmãos. Graça e paz em nome de Jesus. Que Deus permita que você esteja bem, sua saúde esteja boa e que melhor ainda esteja a sua alma. Que Deus possa estar guiando, você deixando ser levado, guiado pelo Espírito do nosso Deus. Então nós damos início ao nosso culto nesta noite, hoje de casa. Nós estamos ainda em isolamento social, como estamos aí obedecendo às determinações das nossas autoridades, e nós estamos mesmo em meio a uma pandemia, correndo riscos, então por conta disso nós estamos ainda em isolamento. Hoje a gente está fazendo aqui de casa. Hoje a gente vai fazer o culto daqui, então pela graça de nosso Deus, nós vamos estar dando continuidade e nós cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu quero iniciar, irmãos, pedindo aqui, já falando dos nossos pedidos de oração, são muitos e tem aumentado a cada dia, mas uma coisa que nós não podemos deixar de lembrar é que Deus tem ouvido as orações. Muitas pessoas têm sido abençoadas pela resposta de Deus através das orações. Deus tem ouvido, muita gente tem conseguido sair da situação que se encontrava. Alguns é saúde, alguns é necessidade de emprego, necessidade alimentar mesmo. A situação tem sido difícil e Deus tem permitido que esse quadro tenha mudado. Mas nós temos também muitos pedidos de oração. Muitos pedidos ainda de pessoas que se encontram internadas, pessoas que estão na nossa lista já há um tempo e carecem das nossas orações. Então nós vamos compartilhar com os irmãos enquanto começamos alguns pedidos de oração que nós temos, e se nós não fizermos todos, nós temos a nossa lista aí, e você pode pegar essa nossa lista, que a irmã Cristina tem sempre compartilhado nos grupos da igreja, e você possa estar ajudando em oração também, porque cada um de nós, Deus ouve as nossas orações e ouve a oração da igreja, e muitas pessoas carecem das nossas orações, tá bom? Então vamos passar aqui para os pedidos. Eu tenho alguns pedidos, bastantes, mas eu quero já de antemão agradecer ao nosso Deus por algumas orações respondidas, algumas pessoas que já melhoraram, Nós temos aqui o irmão Isaac, pediu oração pelo seu companheiro, seu amigo Flávio, e esse já foi curado. O Luiz Fernando, filho da Ana Clara, já foi curado da Covid, Graças a Deus. Também nós queremos agradecer por tantos outros que Deus respondeu a oração, que foram curados dessa enfermidade, que passaram por ela, mas Deus, aprove a Deus, está livrando. Mas teve alguns que ainda continuam doentes. Eu quero pedir, também o Rogério, filho do seu Jorge, que está internado lá no Jaime, teve alta também, mais um que Deus permitiu, Deus ouviu as orações, já está em casa. Que Deus abençoe a vida dele ali. Eu quero pedir ainda pela vida o pastor Enildo, do Vale Encantado. Ontem eu soube que ele estava saindo do hospital já. Tinha que terminar de tomar uns antibióticos, mas estava bem. Graças a Deus, está bem melhor. E hoje eu peço pela vida do Hélio. Hélio é um estudante de medicina, colega da minha sobrinha. Pude trabalhar com o pai dele uns anos na CST, uns anos atrás. E esse rapaz está acometido de Covid, está na UTI. Perdeu o sogro, ele e a sogra se encontram na UTI e carece das nossas orações. Hélio Deu Pulpo, acredito que o sobrenome dele mesmo do pai. O pai dele esteve conosco no último retiro da igreja, o último ou penúltimo retiro. O pai dele e a mãe, que são lá de Laranjeiras, estiveram conosco, da Igreja Batista de Laranjeiras. Então, lembrando desse rapaz também, o Hélio. Peço pelo Hudson, que é filho do falecido irmão Diomar, pela Luciana, pela Sônia, a Graça, o Udnilson, a Querol. Esses são familiares do irmão Diomar, que faleceu semana passada, que ainda carece das nossas orações, tiveram Covid, estão acometidos e carecem da nossa oração. A familiares da falecida Maria da Silva, que está com o genro ainda internado, e o filho já deve ter saído da quarentena. André Luiz Martins está internado com Covid. Ana Clara,
O Carlos Rodrigues, ele conseguiu, graças a Deus, conseguiu transferir para Cachoeiro, e ele se encontra lá internado em estado grave, carece das nossas orações, que ele é concunhado da irmã Ivanildes, ele é cunhado do irmão Valdinei, esposo da irmã Ivanildes, que os irmãos estejam orando por ele, pelo Carlos, e pela Valdineia, que é a esposa dele, lá de Imiúna. Tá bom, irmãos? O Josimar, amigo do irmão Neto, carece de orações também. Pelos profissionais de saúde, né, que Deus esteja cuidando desses, tratando da vida deles. Soube hoje também do pastor Chicão, nosso colega lá da igreja de Pedro Canário, segunda igreja batista de Pedro Canário, se encontra internado também. Peço pelo pastor Lindino, teve um aneurisma, não é Covid, mas teve um aneurisma, que os irmãos possam estar ajudando em oração desse irmão também, esse pastor também, que é aqui do sul do estado. Familiares da Rayane, oração para que Deus dê o conforto à família também. Familiares da Sandra, né, Deus deu conforto à família. Os familiares do irmão Diomar, que Deus também deu conforto a esses. Nós pedimos ainda pela Alice, neta da irmã Jocely, que segue um tratamento, está esperando os exames sair, mas que Deus possa conceder ali o desenvolvimento da Alice, que Deus possa abençoar a mãe, a Jo, o Washington, cuidando dela, e que Deus dê sabedoria aos médicos para tratar da situação da Alice, do seu desenvolvimento. Pela família do irmão Carlos Alexandre, pela Nete, pelo pai Carlos e pela Aline, a irmã. Que Deus abençoe eles também. Participam conosco ali da sala de novos, né, o Carlos e a irmã Nete. Os irmãos estejam orando por eles também. O casal, né, a irmã Keila e o irmão André, da Igreja Batista, eles perderam a filhinha deles semana passada, a Laurinha. Pedimos que Deus dê o conforto para essa família também. Então, irmãos, são esses pedidos, nós temos muitos outros, e nós pedimos que você dê uma olhadinha no grupo, ore junto conosco, para que nós possamos, de fato, estar orando por essas pessoas e compartilhando aquilo que Deus pode estar fazendo na vida delas, pedindo a Deus, intercedendo a nosso Deus para a saúde dessas pessoas, principalmente a saúde espiritual, irmãos, principalmente a saúde espiritual, porque a nossa dificuldade é quando alguém parte, é quando essa pessoa não tem um compromisso com o Senhor, mas se a pessoa tem uma saúde espiritual com Deus, nós temos a alegria de que, de fato, a saúde espiritual ela vai prover uma boa saúde física ou, de fato, um favor com Deus, a morada eterna com Deus. Então, o nosso papel é orar pela saúde física, mas principalmente que haja uma conversão, haja uma mudança de vida, pois nós entendemos que Deus tem um propósito com tudo isso que tem acontecido. Desta forma, eu quero orar nesse instante, quero convidar você para orar comigo, esteja orando nesse instante, eu quero colocar nossas vidas diante de Deus, a vida dessas pessoas que nós falamos agora, e nós vamos dar início à nossa lição de hoje, né, ao nosso culto, falando hoje sobre a quarta marca de uma igreja saudável, que é o entendimento bíblico da conversão. Tá bom? Vamos orar dessa forma. Poderoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esta oportunidade, onde o Senhor nos permite, Senhor, estarmos aqui reunidos para louvar e engrandecer o seu nome. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá, de mesmo aqui do nosso lar, podermos transmitir esse culto, Senhor Deus, onde o Senhor nos permite essa oportunidade. Mas privilégio maior, Senhor Deus, é ter os nossos nomes escritos no livro da vida. É um dia o Senhor ter nos chamados da perdição para a salvação. É o Senhor ter nos tido misericórdia de nós. Pela sua graça, o Senhor nos chamou através do Senhor Jesus para a salvação. E se nesta noite nós estamos aqui com alguém, Senhor Deus, que está conosco nesse culto, que ainda não teve esse compromisso, não teve essa oportunidade, que o Senhor permita, Senhor Deus, em nome de Jesus, que o seu Santo Espírito convença do pecado, da justiça e do juízo. Nós somos gratos ao Senhor por tantas pessoas que foram saradas desta enfermidade, tantas pessoas que o Senhor socorreu. Mas agradecemos ao Senhor por aqueles que o Senhor levou, porque nós entendemos que nada acontece sem que o Senhor permita. E nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo, e a vontade do Senhor é que impera sobre nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, pelo cuidado do Senhor. E ainda pedimos por aqueles que se encontram internados, aqueles que se encontram na UTI, que se encontram, Senhor Deus, dependendo, Senhor Deus, da saúde, quando nós passamos por momentos difíceis, falta de medicação, falta de leitos. Senhor Deus, permita, Senhor Deus, dê ali, Senhor Deus, socorro para essas pessoas.
mas acima de tudo socorro espiritual, onde nós tenhamos paz, mesmo que as coisas não vão como nós queríamos, mas a paz que vem do Senhor, essa nos dá saúde, nos dá esperança. Então eu te peço que seja com essas pessoas, Pai. Seja com a tua igreja nesse tempo, não só a igreja aqui no Rio Marinho, mas todas as igrejas que não estão podendo se reunir, aquelas que estão se reunindo, que o Senhor possa guardar o seu povo, protegendo de serem vítimas, Senhor Deus, ou causadores, Senhor Deus, da infecção. Eu peço que todos possam ter o privilégio de louvar e engrandecer o seu nome, da maneira como o Senhor permitir. Visita, Senhor Deus, a cada irmão, a cada irmã. Nós somos gratos ao Senhor. Pedimos que o Senhor nos dirija nesta noite, no assunto que vamos falar, mas que, acima de tudo, o Senhor convença-nos, nos dirija, que tudo que viemos fazer seja para nos levar cativos debaixo da ordem e da autoridade do Senhor Jesus. Nós somos gratos ao Senhor por esta noite e pedimos a sua direção, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você, meu irmão, minha irmã, a abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo de 9 até o versículo 20. Nós vamos falar hoje sobre o entendimento bíblico da conversão. O que é conversão? Para que se converter? O que essa palavra tem a ver? E a gente vai falar sobre isso. Essa é a quarta marca de uma igreja saudável. A conversão, o entendimento bíblico da conversão. Primeiro nós falamos sobre a pregação expositiva. É uma marca da igreja saudável que ela deve ser basicamente mais feita pelo pastor. Se a igreja não fizer, mas o pastor, a liderança, o pessoal que prega, precisa dar um valor a esta marca, que é a pregação expositiva da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas. A segunda foi o entendimento do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O que é, de fato, o Evangelho. A terceira, do que é, no caso hoje, a conversão. E anterior nós falamos o entendimento bíblico do Evangelho. O entendimento teológico, perdão, foi o terceiro, foi o segundo. O entendimento bíblico da teologia bíblica. E o terceiro, o entendimento bíblico do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é as boas novas, que vem com as más novas, informando que nós estamos perdidos, que nós estamos longe de Deus. E esse Evangelho nos convoca a uma mudança. E em quarto lugar, hoje, uma visão bíblica, um entendimento bíblico do que é a conversão. Não é um entendimento religioso, não é um entendimento do que A ou que B diz. É o que a Bíblia diz sobre conversão. Então não pode ser algo que alguém botou na cabeça que é conversão, mas é algo que a Bíblia diz. Então vamos ver lá, Romanos 3, de 9 a 20. Diz assim a palavra de Deus. Que se conclui: temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. E nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei, diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Desta forma, Paulo diz aqui em Romanos que todos somos pecadores. Se você caminhar um pouquinho mais, no capítulo 3 ainda, no versículo 3, diz que todos pecaram e separados estão da glória
de Deus. Desta forma, toda a humanidade se encontra longe de Deus. Todos se encontram distantes de Deus. Mas Efésios diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, no seu grande amor, Ele nos amou. E Cristo morreu por nós. Então, pela sua graça, nós somos salvos. Mas isso é assim? É só a gente mudar? Não. Precisa de uma palavra chamada conversão. Então, é o que nós vamos falar hoje. Uma igreja saudável, ela precisa ter a marca da conversão. O membro de uma igreja saudável, ele precisa ser uma pessoa convertida. Então, na igreja nós temos muitas pessoas. Muitos até usam aquele dizer, né? A pessoa não era convertida, ela era convencida. Então, o que é uma pessoa convertida? No latim, essa palavra conversão, ela é dita da seguinte forma: conversiones. Ou seja, é como se fosse fazer um círculo, como se fosse circular. Os irmãos entenderam que a Bíblia está dizendo, se você pegar Gênesis 3 também, 2 e 3, capítulo 1 diz Deus criando, Deus fazendo tudo para o homem. Eu venho falando sobre isso já há alguns dias. Eu tenho falado na classe dos novos, tenho falado na quarta-feira e tenho falado também, às vezes, no domingo, na carta dos Coríntios. Por quê? Porque Deus criou o homem, criou toda a natureza, deixou o homem como gerente da natureza. E o homem peca contra Deus, o homem falha com Deus. E através disso o homem passa a ter como consequência a morte. Junto com a morte, todos os seus agregados, doenças, desgraça, perseguição, morte, injustiça, tudo isso aí. Dessa forma, para o homem voltar ao favor com Deus, o homem tentou de várias maneiras. Tentou ser religioso, tentou fazer boas obras. E você vai ver um monte de gente fazendo boas obras, sendo religioso, fazendo parte de denominações, inclusive denominações evangélicas. Mas no fundo, não houve uma conversão. Houve uma convergência, a gente pode dizer, uma mudança assim, de religião, coisa parecida. Mas o que necessita para ter o favor de Deus é uma conversão, ou seja, um giro, que quer dizer praticamente um 360 graus, uma virada na vida, uma guinada. Só que o homem não tem condições disso. Então é necessário o quê? Uma conversão. Então é isso que nós vamos falar hoje. A marca da igreja saudável é uma conversão. Então, nós podemos notar que o que a Bíblia diz a respeito de mudança pessoal, profunda e autêntica. Nós podemos chamá-la de a grande mudança que ocorre na conversão. Quando alguém se converte, as coisas mudam totalmente. Então a nossa proposta hoje é trazer para os irmãos um entendimento bíblico da conversão, que é uma característica de uma igreja saudável. O membro da igreja saudável ele precisa ter essa característica da conversão. Ele era uma coisa antes e agora em Cristo ele é uma nova criatura. Enquanto nós consideramos o que é conversão, enquanto buscamos o entendimento bíblico da conversão. Então, como é que nós vamos fazer isso? Eu quero dividir isso com os irmãos, como está no livro, em 5 perguntas. A primeira que nós vamos tratar é necessário a mudança? Será que é necessário a mudança? De fato, essa é a primeira pergunta que nós vamos tratar. A mudança é necessária? A segunda pergunta que nós vamos tratar é: a mudança é possível? Será que as pessoas mudam? Alguém que matava, que fazia um monte de coisa, ela pode se transformar numa nova criatura? Tem gente que nunca fez isso, né? Não precisa nem de mudar, talvez. Será que é possível? A terceira, de que mudança necessitamos? A quarta, o que essa mudança envolve? E a quinta, como acontece essa grande mudança? E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, sabendo responder essas perguntas, nós vamos ter condições de saber se nós somos as pessoas convertidas ou não. Se nós somos convertidos ou convencidos. E se nós temos essa marca como membros de igreja saudável, se nós temos marca de um membro saudável, se nós nos convertemos. Porque a igreja só pode ser saudável se seus membros forem convertidos, de fato. Então vamos lá. Será que essa mudança, será que é necessária uma mudança? Eu lembro quando eu me converti, eu bebia, vou até beber uma água agora, né? Com licença.
bebida alcoólica e eu era freguês de um bar. E a gente pagava direitinho o bar. E o dono do bar gostava muito de nós. Tanto que ele viu a gente crescer e era um amigo. E quando eu disse que eu havia me convertido, e eu fui lá junto com o meu amigo, que era meu companheiro de copo na época, e eu falei para ele que eu havia me convertido. Ele falou para mim assim: rapaz, você nunca precisou desse negócio não. Você bebe sua cervejinha, você não mexe com ninguém, você trabalha direitinho. Você não precisa de mudança, rapaz. Você pode levar sua vida desse jeito que está tudo bem. Para muita gente, esse pensamento desse amigo, Deus já o levou, é o verdadeiro pensamento, é o certo. Precisa de fato de uma mudança? Você precisa sair da sua religião e ir para uma outra religião? Mudar de religião? Tem gente que pensa que é uma mudança de religião, né? Muito embora muitos fazem só isso. Então, as pessoas vão pensar negativamente, não há necessidade de uma mudança. E muitas vezes quando você vai falar do Evangelho de Jesus, de fato, o Evangelho, muita gente vai falar: não, eu não preciso disso. Quem precisa disso é quem está matando, quem está roubando. Eu não preciso disso. Quem precisa, vai lá fulano que precisa. Eu lembro, quando eu me converti também, meu pai, as pessoas iam lá no portão pregar o Evangelho para ele, ele falava: não, é meus filhos que precisam lá. Ó. Eu falo para ele seguir meu filho Nezinho lá, mas eles que precisam. Ele achava que ele não precisava também. Então as pessoas acham que não tem necessidade de uma mudança. Então, muitos vão dizer: não, a minha vida é uma vida boa, eu estou bem com Deus, eu sirvo a Deus, eu não roubo, eu faço minhas orações, minhas rezas aqui, eu faço meus compromissos. Mas a pessoa se esquece aquilo que nós lemos agora em Romanos. Todos nós somos pecadores. E o favor com Deus, ele não volta porque eu sou filho de uma boa família. O favor com Deus, ele não volta porque eu sou um bom filho, pago minhas dívidas direitinho, ou porque eu não roubo ou não mato. O favor só volta se Deus fizer alguma coisa. Então vamos lá. Tem gente que vai dizer: você está querendo impor em mim as suas ideias. Você quer me mudar porque você acha que eu tenho que ser igual a você. E muita gente acha que a mudança não é necessária. Mas nós vamos ver que ela não só é necessária, como ela é primordial para que nós possamos viver uma vida saudável diante de Deus. Apesar disso, a Bíblia ensina claramente que uma mudança ela é necessária. Todos precisamos de uma mudança. A Bíblia diz que todos pecaram. Então, não para sermos melhores, mas porque estamos com problemas. Se nós tínhamos o favor de Deus, e a Bíblia diz que nós estamos separados do favor de Deus, nós estamos com problemas. Então o Evangelho, ele é uma boa nova, mas ele traz uma má notícia. Ele fala: olha, a sua situação diante de Deus não é boa. Para Deus você está morto espiritual, você está longe de Deus, e se você morrer assim, você vai ser condenado eternamente. Então Jesus diz assim, lá em João capítulo 3, 19 e 20. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam expostas. Então, Jesus está dizendo que a luz veio. A vinda do Senhor Jesus foi a luz que nós recebemos, que estávamos em trevas, para voltarmos ao favor de Deus. É através dela que acontece essa mudança. É através da luz de Jesus. Mas os homens preferiram as trevas. E quando eu e você pensamos que a nossa justiça própria ela é suficiente para nós termos o favor de Deus de volta, ter um relacionamento de volta com Deus, nós incorremos de erro de dizer que a nossa justiça é superior de Jesus. É superior ao que Jesus disse. Ainda em Romanos, capítulo 6, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Ou seja, se o texto diz que nós todos somos pecadores, que pela lei nós não conseguimos nos justificar, não há ninguém que consiga se justificar por conta da lei. Então não tem justificativa para nós sem Jesus. Isso quer dizer que se nós continuarmos pensando assim, na mesma situação em que nos encontramos sem Cristo, nós precisamos de uma conversão, uma mudança, um circular.
uma mudança de pensamento, uma mudança de atitude. E aí, o salário do pecado é a morte. Romanos 6, primeira parte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, irmãos, o que o pecado fez com nós? Ele nos matou, ele nos separou de Deus. Mas o que Deus faz por nós? O dom gratuito dele é a vida eterna, em Cristo Jesus. Então você nota que todos nós carecemos de uma conversão, todos nós precisamos de uma virada na vida, que ela é feita por Deus. Então a primeira pergunta é necessário de fato uma conversão? É necessário. Sem a conversão não há uma nova vida, não há uma vida saudável diante de Deus. Continuando aqui, a Bíblia diz que nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles nos colocaram numa situação de separados de Deus. Ao desobedecer a Deus, nós somos iguais a eles, desobedientes. E somos mortos por causa dos nossos pecados. Então, por isso que Romanos 3, de 9 a 20, fala que ninguém vai conseguir se justificar na lei. É necessária a conversão, irmãos. É necessário. Então nós podemos constatar duas verdades idênticas. Nós necessitamos desesperadamente da graça de Deus. Quando nós falamos do Evangelho, quando as pessoas de fato elas são tocadas por esse Evangelho, elas têm um entendimento de que se elas não tomar posse daquela informação, que elas estão perdidas sem Jesus, se elas não aproveitar e aceitar Jesus, aceitar o chamado de Jesus, ou seja, aceitar a aceitação de Jesus, porque seu Evangelho chegou até ela porque Jesus está chamando. Então é Jesus que aceitou aquela pessoa. Mas a gente usa esse linguajar. Se a pessoa toma essa posição, ela está entendendo que ela está desesperadamente necessitando da salvação. Porque ela está perdida. É isso que o texto bíblico de Romanos disse. Todos estão perdidos. Pela lei, pela sua justiça própria, ninguém vai conseguir. Então, quando essa pessoa pensa, ela pensa, eu necessito dessa mudança. Não vai falar igual o dono do bar lá, do meu amigo. Você não precisa mudar. Não. Não só você, mas eu também preciso mudar. Todos nós. E o segundo é, Deus não deve isso para ninguém. Não é obrigação de Deus nos dar salvação. Então a graça dele não deve para ninguém. Foi dele isso. Nós desesperadamente carecemos da graça de Deus. Mas Deus não nos deve isso. Foi pela sua graça. Foi pelo seu favor imerecido que ele nos dá isso. Então quando lemos a Bíblia, nós observamos as figuras que Deus usa para falar o estado da nossa natureza humana. Ele usa alguns nomes, ele dá alguns nomes da situação em que nós vivemos. Então ele chama a nossa situação de escravidão, miséria pelo pecado e mortos em nossos pecados e delitos. Delitos é outra forma de chamar pecado. Então, Deus, através da palavra de Deus, ele chama que a nossa situação é de miseráveis, de escravos do pecado e de mortos. Só com uma mudança é possível que nós conseguimos o favor de Deus. Então é necessária uma conversão. De fato é necessária uma mudança. É necessária uma grande mudança. É necessário uma grande mudança. Então, estamos numa situação desastrosa e carecemos sair dela. É evidente que a mudança é necessária. Ok? Então, a situação é essa. Concordamos que é necessário uma mudança. Mas essa mudança é possível? Tem pessoas que acham... João, capítulo 5, versículo 24, diz assim: aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A outra pergunta, que é a nossa segunda pergunta de hoje, das 5 que eu falei, e aí nós vamos concluir com essas, é: a mudança é realmente possível? Será que um homem pode se tornar uma nova criatura? Isso é possível? Então tem gente que não acredita. E aí na pergunta desse texto de João 5,24, a gente pergunta: você crê que você pode receber a vida eterna hoje? Aí muita gente fala: não, eu não acredito. Eu acho que só depois que eu morrer que eu vou conseguir receber isso, porque eu não tenho como receber. Essa mudança, ela é possível. E essa mudança, ela vem com a certeza de fato da vida eterna. Nós precisamos tomar uma decisão lá de Jesus, porque nós estamos perdidos. E ao fato de estarmos perdidos, nós buscamos o favor de Deus, entregando nossas vidas a Jesus. Ao fazermos isso, a Bíblia diz que nós estamos salvos. Jesus diz isso: não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é
no momento da conversão. Agora, a mudança é uma coisa que Deus vai fazer através da fé que Ele coloca em nós. A fé. Então, lá em Efésios capítulo 2, ele diz que não é por nossas obras, mas é pela fé. Pela graça sois salvos. Não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, um presente de Deus para nós. Essa transformação, essa mudança, é Deus quem faz. Então, Deus pode transformar qualquer pessoa que Ele chamar para a salvação. Então, é possível a mudança. A Bíblia nos diz que precisamos mudar, mas que a mudança, não só diz que nós precisamos mudar, mas ela diz que a mudança ela é possível. Então não adianta eu dizer que a pessoa está perdida se não há um caminho para que ela mude, que haja uma transformação. Né? Então ela nos mostra que vivemos distante do nosso Deus e devemos sair desse caminho para voltarmos a Ele, e a Bíblia diz que isso acontece. Então, olha, não sei se os irmãos se lembram, lá no capítulo 9, primeiro capítulo 8 de Atos, quando o mordomo da rainha de Candace se converte. E ele está lendo a Bíblia, e Filipe, o diácono, né, vai lá e o Espírito Santo leva ele até aquele homem, fala da palavra de Deus. Ele não só se converte, mas quer ser batizado. Ele tem uma fé tão grande que ele quer ser batizado. Isso é um exemplo de mudança. E se você vê aquele homem, é um homem certo, trabalhador, nos olhos humanos, talvez, possivelmente, não seria necessário uma mudança, mas basicamente, mas o que a palavra diz é que é necessário, porque eles estavam perdidos como nós. Então ele se converte. Capítulo 9, um exemplo muito bonito de transformação é o apóstolo Paulo. Uma mudança de caminho. Aí você vê praticamente o que é a conversão. É uma mudança de caminho, é uma virada mesmo circular, 360 graus. O apóstolo Paulo, ele ia com cartas às autoridades para perseguir a igreja do caminho, a igreja de Jesus. E no decorrer do caminho, um certo lugar, quando ele chega ali, ele tem uma experiência com o próprio Jesus Cristo. E nessa experiência com Jesus, ele passa alguns dias e ele se converte. E agora o perseguidor passa a andar com os perseguidos e passa a ser perseguido também. Porque agora ele foi transformado. O caminho dele foi transformado. E aí eu digo para você, se você fosse um judeu igual a Paulo, fariseu, você dizia, Paulo não precisa de mudança. Paulo é um homem íntegro, mas baseado no que ele mesmo escreve, sobre a palavra de Deus, todos nós carecemos de uma mudança. E a Bíblia diz que essa mudança ela é possível. É Deus que faz essa mudança. E se você está me ouvindo, e talvez não teve um compromisso, uma experiência, sabe que a palavra de Deus já pode estar fazendo isso com você, provocando em você uma mudança. Então diz, 1 Pedro também vai dizer lá no capítulo 1, sobre as evidências de uma mudança, como ela é possível. Então, de acordo com a Bíblia, essa é a parte crucial das boas novas. É quando a pessoa entende o que é o Evangelho e ela entrega a sua vida para o Evangelho. E aí ela é um convertido, uma convertida, e ele tem agora uma marca de um crente saudável, marca de uma igreja saudável. Ele foi convertido, ou seja, ele se converteu, ele tem um entendimento do que é a conversão. E o Evangelho sempre exige uma resposta radical. Qualquer dessas que seja a resposta, ela precisa de uma mudança. E aí, a nossa terceira pergunta é, de que mudança nós necessitamos? Muita gente pensa que já fui procurado por familiares para orar por pacientes dependentes químicos, e porque eles precisavam da oração. E nós deixamos bem claro que não só ele precisava ou ela, mas toda a família, todos aqueles que ainda não haviam tido uma mudança na sua vida precisavam de um compromisso com Jesus. Então não pense que o Evangelho é para o doente. O Evangelho é para aquele que está numa situação difícil. O Evangelho é para todo aquele que ainda não teve uma entrega pessoal a Jesus Cristo. Não teve um compromisso com Jesus. O Evangelho não é para tirar a pessoa das drogas nem da bebida. O Evangelho não é para tirar a pessoa doente do hospital e curar. Nós estamos orando aqui por cura, e muito tempo orando por cura. Mas nós deixamos bem claro que é necessário uma cura espiritual. E ela só pode ser feita com o Evangelho. Então qual mudança nós necessitamos? A Bíblia diz
que o Evangelho existe uma resposta radical. Então, nós necessitamos não descobrir a nós, e sim a mudança de direção. O que nós temos que fazer? O que nós fazemos que precisamos fazer? A palavra arrependimento significa literalmente mudar de direção. Se nós somos pecadores, nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Então, o arrependimento é uma mudança de direção. Assim como a conversão é um círculo, com a conversão vem o arrependimento, e o arrependimento é a conversão. Essa pessoa vai fazendo 360 graus. E isso é espiritual. Isso é espiritual. Então, precisamos abandonar a reivindicação de que nós somos juízes e governador de nossa própria vida, e reconhecer que esses papéis pertencem a Deus. Quem dirige a nossa vida é Deus, irmãos. Nós nos encontramos perdidos em nós mesmos. O homem se encontra perdido em si mesmo, achando que a sua justiça é suficiente para ter o favor de Deus, mas não tem condições. Se Deus não tiver no negócio, nós estamos perdidos. Então é necessário um arrependimento. Não é só uma mudança de religião. Por isso que a pessoa tem que ter idade bastante para entender que ela estava perdida, que ela precisa reconhecer que é pecadora e que ela carece do perdão de Deus. E quando ela recebe esse perdão, ela vai ter uma transformação de vida, uma mudança de vida. Então, nosso destino futuro precisa ser mudado. O futuro da humanidade é inferno. Mas Deus, Ele quer nos dar o céu gracioso. Ele quer nos dar a graça dele. Então, nós precisamos nos arrepender para receber isso. Então, nós precisamos ajustar a nossa vida a Deus e aos caminhos de Deus. A vida que nós tínhamos, temos que colocá-la nas mãos de Deus. Eu não governo minha vida. Deus dirige a minha vida. Mas a conversão, irmãos, é um entendimento de tudo. De que Deus, de fato, governa a nossa vida. Lembra que eu falei da irmã lá atrás? Que disse que não aceitava a situação que ela estava passando de enfermidade? Se Deus dirige a nossa vida, nós não podemos falar isso. Nós devemos entender que Ele dirige toda a nossa vida. E nos dá condições de orar enquanto a vida, para tudo aquilo que nós precisamos. Mas entendemos que só vai acontecer se Ele permitir. Significa conhecer as reivindicações de Deus para nós. Então, que mudança nós necessitamos? Deus é que vai falar. Que tipo de mudança? Não é a religião X que vai dizer o tipo de mudança. É Deus é que fala através da sua palavra. Nós não somos detetores da Bíblia, nós não somos donos da Bíblia. Nós somos cumpridores. O fato do cristão, ele deve ser um cumpridor. Então a verdadeira mudança que nós necessitamos é a conversão de adorarmos a nós mesmos para adoração a Deus. E sermos culpados em nós mesmos diante de Deus para sermos perdoados em Cristo. Esse é o entendimento da nossa mudança. Então, como é que qual é essa mudança? A mudança é Deus que vai determinar. É Ele que vai mostrar em nós que nós precisamos nos arrepender, mudar de vida, deixar que Ele transforme a nossa vida. Em quarto lugar, o que essa mudança envolve? Essa mudança envolve a mente, o coração. Precisa haver uma mudança de mente, uma mudança de perspectiva. E o nosso coração, ele precisa ser transformado. Deus vai nos dar um novo coração. Vejamos aqui. A Bíblia diz que tipo de mudança e de que necessitamos envolve mais do que encher. Que tipo de mudança nós necessitamos? Muita gente acha que o fato dela estar numa igreja evangélica, ou numa igreja que seja qualquer, ela já está em favor a Deus. Infelizmente, nós vemos muitos enganos, muitas vidas cristãs distantes da teologia. Por isso que nós falamos de uma teologia bíblica, um entendimento bíblico do que é, de fato, servir a Deus. Então, quando nós entendemos o que a Bíblia diz sobre mudança, nós precisamos ver o que isso envolve. Então, a mudança é muito mais que ser membro de uma igreja. É muito mais que preencher um cartão de membro de igreja. É muito mais que ser batizado em uma igreja. Essa mudança é muito maior que isso. Inclui deixar os nossos pecados e seguir a Deus. Tem muita gente que não está disposta a deixar os seus pecados. Por isso que Jesus diz lá em João capítulo 3, 19 e 20, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as suas obras do que as obras da luz. Preferiram ficar nas trevas. Por que tem gente que vai lá dar carro, dar dinheiro
para receber uma bênção. Porque dar carne e dinheiro é mais fácil do que dizer, me perdoe pelos meus pecados. É diferente de reconhecer os pecados. Então buscar benesses é mais fácil do que pedir perdão pelos pecados e viver uma vida de submissão a Deus. Uma vida de que prova que nós somos falhos e pecadores. A conversão envolve tanto mudança de coração para com Deus, como crer e confiar em Cristo e em sua palavra. Tem irmãos que são crentes, são convertidos, mas por ter pecado, ter falhado, às vezes até desviado da palavra de Deus, eles pensam que eles perderam a salvação. E fica aquele pensamento de que não são salvos. E o diabo se aproveita disso e põe na cabeça, você não é salvo, você está perdido, você não é convertido, você não é salvo. E fica na mente da pessoa, e a pessoa pensa que ela de fato não é salva, e ela não consegue forças para voltar a caminhar. Mas ela de fato, ela é salva, ela saiu do caminho. Porque essa mudança quem faz é Deus. É Deus que coloca essa fé em nós. De fato, é muito importante quando você reconheça que pecou, e fica muito triste com isso, é normal, porque nós estamos diante de um Deus santo. O Espírito Santo de Deus, ele se entristece quando nós pecamos, e isso mexe com a gente também, mas nós não devemos acreditar que nós perdemos a salvação. Nós devemos buscar ao Senhor, e buscar o seu perdão, e continuar servindo a Ele, caminhando a Ele, confessar o pecado e continuar. Então, ser santo não quer dizer que você nunca vai pecar, porque nós vamos pecar até a volta do Senhor Jesus. Mas nós temos que reconhecer quando pecarmos, pedir perdão e recomeçarmos com o Senhor. Mas, por um outro lado, há aqueles convencidos, que se acham convencidos, acham que são salvos. E por achar que são salvos, acham que pode levar a vida da forma que tem. E é um exemplo, o pastor Antônio já nos contou, e está nesse livro, o Spurgeon, o grande pregador, ele dizia que um dia ele passava numa rua e um bêbado chegou para ele, viu ele embriagado de tudo, o cidadão estava. E ele chega para Spurgeon e diz, olha, eu estou muito feliz porque foi o Senhor que me converteu. E Spurgeon disse, não, por isso que você está perdido, você se converteu comigo, não foi por Cristo. Porque se você tivesse convertido a Cristo, você não estaria numa situação como esta. Então tem muita gente que se converteu no homem e não se converteu a Cristo. Cristo é que vai fazer uma transformação na nossa vida. Aquele que se converteu a Cristo, ainda que peque, ele não vai perder sua salvação. Ele vai ser transformado de fato. Ele vai se converter de verdade. Não quer dizer que você nunca vai pecar porque você se converteu. Não existe esse. Só Jesus Cristo nunca pecou. Mas nós, até que nós recebamos lá, quando Cristo voltar, novos corpos, quando nós formos lá junto com o Senhor, ressuscitando, ou junto com Ele sermos transformados, é que de fato nós não vamos pecar mais. Como se formos glorificados. Mas nesse corpo nós ainda pecamos. Então, Deus é que opera a fé em nós. E essa é a nossa última pergunta. Como que isso acontece? Como é que é esse mecanismo? Porque a gente não pode mudar por nós mesmos. Não adianta ir para a igreja evangélica, não vai resolver seu problema. Você precisa ser chamado. Você precisa ser chamado por Deus. Você não precisa fazer como Paulo, no meio-dia, uma luz muito forte nos seus olhos, não sua experiência igual ao outro irmão. Talvez você ouvindo a palavra de Deus. A Bíblia diz que você vai ouvir e ouvir a palavra de Deus. A salvação vem através de você ouvindo, você lendo, buscando a palavra de Deus. Esse é o momento de Deus estar chamando você para a salvação. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Então, a partir do momento que o Espírito Santo te convence do pecado, da justiça e do juízo, você está convertido, você está salvo. Então, por último, a última pergunta, como acontece esta mudança? É Deus que opera isso em nós. Eu falei semana passada, sermão de domingo retrasado, sobre Deus falando lá em Ezequiel sobre a mudança do coração das pessoas. E hoje eu trago Ezequiel 11, versículo 19, a promessa de Deus para Israel, que estava com o coração de pedra, longe de Deus, diz assim: eles darei um só coração, e porei dentro deles um novo espírito, e tirarei deles o coração de pedra, eles darei um coração de carne. É Deus que opera a conversão.
a nós, quando somos deparados com o Evangelho, nós devemos nos arrepender, reconhecer. Então há algo que nós precisamos fazer, é nos arrepender, nos entregarmos ao senhorio de Cristo e deixar Ele fazer a obra. Mas mesmo quando nós reconhecemos, é porque Ele já está operando em nós. Nós não fazemos absolutamente nada. Nós não vamos para a igreja buscar Deus. Todas as vezes que você busca, mesmo que você senta na sua casa para ler a Bíblia, Deus está chamando você. Deus está falando com você. Então é dessa forma que acontece. Como acontece essa conversão, essa mudança? Deus é que tira aquele coração de pedra, condenado à morte eterna, e traz um novo coração. Coloca nele, em nós, o seu Espírito. 1 Coríntios 2,14 diz assim: o homem natural não aceita essas coisas do Espírito de Deus, pois lhes são absurdas. Lá em Corinto nós estamos pregando sobre sabedoria de Deus, sabedoria humana. Sabedoria de Deus é loucura para os sábios. Sabedoria de Deus para os que estão sendo salvos é poder de Deus. Então, quando é que eu sei que eu estou sendo salvo ou quando eu estou me perdendo? Quando eu sei que a conversão é sabedoria de Deus, é poder de Deus para transformar a vida. Então você pode ser transformado através do Espírito Santo de Deus. Mas isso é loucura para o homem natural, para o homem que não confia na palavra de Deus. E Jesus fala no capítulo 3 de João sobre o novo nascimento. Fala para Nicodemos, um líder religioso, necessário te nascer de novo. E lá o texto diz assim: Jesus respondeu, em verdade te digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E eu quero concluir com você, meu irmão, minha irmã. A marca de uma igreja saudável é uma conversão, um entendimento bíblico da conversão. O que é conversão? Conversão é quando eu me arrependo dos meus pecados e deixo Jesus dirigir a minha vida. O que é um membro de uma igreja saudável? É alguém convertido, não alguém convencido. É alguém que Deus dirige a vida dele e não ele que dirige mais a sua própria vida. Então, concluindo, pela graça de Deus, alguns de nós já experimentamos essa mudança. Se você ainda não experimentou, você precisa abandonar seu pecado e converter-se a Deus. Entregar sua vida a Jesus. O membro de uma igreja saudável precisa ter esta marca, o entendimento bíblico da conversão. O que é conversão? Conversão é um círculo. É o arrepender-se. É deixar de ser um condenado para ser um salvo em Jesus Cristo. Não depende de nós, depende de Jesus Cristo. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que Deus está falando para nós nesses dias, como membros da igreja de Jesus Cristo, para que nós tenhamos a pregação expositiva, onde a palavra de Deus toda é pregada, onde não há como nós escaparmos dos nossos pecados, mas eles serão expostos diante da palavra e nós teremos que nos arrepender. Em segundo lugar, nós precisamos ter uma teologia bíblica do que é uma igreja, do que é a vida cristã. Um conhecimento bíblico do que é o Evangelho. E em quarto lugar, um entendimento bíblico que é a conversão. Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração e eu espero que você que ainda não tem esse compromisso com o Senhor Jesus possa tê-lo. Quero agradecer a presença aí da Zeni, eu vi a Zeni, vi também minha colega, minha amiga lá do CRE, Deus abençoe ela, o seu filho. Quero pedir também, agradecer também aí, eu vi o Fabrício, Deus abençoe o Fabrício, Gil e o Lucas. Obrigado você, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus pela sua vida, obrigado pela companhia até agora. Quero orar com você, pedir que você continue orando conosco, orando pela nossa igreja aqui no Rio Marinho, para que nós possamos ser uma igreja saudável, possamos ter de fato a marca de uma igreja saudável, em nome de Jesus. Deus abençoe, vamos orar em nome de Jesus. Poderoso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor Deus, por esta noite. Obrigado pelos amigos, Senhor Deus, que estavam aí participando deste culto, os irmãos, as irmãs também. Que a sua palavra alcance mais irmãos, mais irmãs no decorrer dessa semana, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, que o Senhor nos salva, Senhor Deus, sendo nós perdidos. Nada podemos fazer se o Senhor não faz. Em nome de Jesus, abençoe a tua igreja, para que esta seja uma igreja saudável. Caia por terra toda ação do inimigo que tem colocado na cabeça dos irmãos, dificultando crer que o Senhor transforma, que o Senhor faz de nós novas criaturas. Que o seu Santo Espírito tenha todo o poder sobre a tua igreja, sobre aqueles que estão ouvindo a tua palavra nesta noite, e que ele convença do pecado, da justiça e do juízo. Quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor continue conosco, nos ajude, Senhor Deus,
a passar por esses dias difíceis. Dê saúde, lembra da vida da Zeni, do seu filho, peço ali também pelo Fabrício, pela Gil, pelo Lucas, por cada um aqui, Senhor Deus, que esteve conosco, cada irmão, cada amigo, que o Senhor abençoe e guarde, que a sua palavra, Senhor Deus, ache morada em cada coração. Nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus queridos. Meu cunhado Deilson está aí também, Deus abençoe. Boa noite para vocês e bom descanso e muita saúde em nome de Jesus. Até domingo, se Deus quiser.